Vamos lá. Ó, 6 pessoas, 4 pessoas já curtiram a live, 6 pessoas na live. Vamos começar. Vamos lá. Para começar, o que é o magnésio? Vamos lá. A gente sabe que a gente tem os minerais são íons, e nós temos íons positivos e íons negativos. O magnésio é um íon positivo, e ele, na verdade, é o segundo íon positivo mais comum que a gente tem. Ele fica em segundo lugar. Ele é um dos elementos mais presentes na crosta terrestre, só que ele é muito mais presente ainda dentro da vida, o que mostra a importância do magnésio para a vida humana, para a vida no planeta Terra. Por que ele é tão importante? A gente sabe que a maior parte das estruturas biológicas tem uma carga negativa, porque elas perdem prótons e perdem hidrogênio, então acabam tendo uma carga negativa. Então, as proteínas tendem a ter uma carga negativa, os radicais livres tendem a ter uma carga negativa, e por aí vai. O DNA tende a ter uma carga negativa, tende a ser mais ácidos, inclusive, porque liberam hidrogênio. O que os cátions fazem? Como eles são positivos, eles se ligam nessas proteínas, nesse DNA, nesses radicais livres, e assim eles têm uma importância biológica muito imensa, porque eles ajudam a controlar todas essas cargas negativas das proteínas, do DNA, etc. Então, o que o magnésio faz, basicamente, é isso, que também é o que o ferro faz, o cálcio. Eles também têm uma propriedade, como eles doam e recebem elétron com uma certa facilidade, e têm determinados tamanhos, eles têm uma possibilidade de cada um agir nas proteínas de uma forma diferente. Isso é um pouco aprofundado, né? Mas é importante saber o que é magnésio, que isso a gente nunca fala, né? Então, vamos lá. O magnésio, ele tem essa capacidade. Ele é um cátion, ou seja, ele funciona bem, ele se atrai bem por proteínas, se atrai bem pelo DNA, se atrai bem por qualquer substância negativa, se atrai bem, inclusive, pelos radicais livres, entendeu? Então, o magnésio é isso. Ele é um cátion, um mineral positivo. Ele tem uma outra característica, eu vou falar disso tudo. Infecção urinária menos, mas sobre os rins. O magnésio, então, ele tem essa característica de ser essa estrutura com esse cátion, esse mineral positivo que tem afinidade com cargas negativas. Ele tem uma outra estrutura. Ele é um cátion, geralmente ele tem 2 cargas positivas, da mesma forma que o cálcio, que o ferro, etc. E ele é muito parecido com o cálcio, só que ele é um pouco maior que o cálcio. Como ele é um pouco maior que o cálcio, quando você está querendo entrar numa boate, geralmente tem um segurança maior que você, que ele é capaz de te barrar. Sabe aquele cara de 2 metros, assim, forte pra caramba, que você não vai se meter com ele? Então, o magnésio ele é maior que o cálcio. Então, o magnésio é que nem aquele segurança forte na porta da entrada, da boate, de qualquer local. Quem que vai se meter com aquele segurança forte? Esse é o magnésio. O magnésio é maior que o cálcio, então o cálcio geralmente passa por canais, e o magnésio ele bloqueia esses canais por ser maior que o cálcio. Então, isso faz com que ele também tenha essa possibilidade de regular o cálcio e também outros íons, como sódio, potássio. Então, o magnésio ele tem características de ser bastante positivo e tem características de ser grande o suficiente para fazer com que ele trabalhe com as suas múltiplas funções. Isso é só uma introdução do que é o magnésio, é um mineral. Agora, como que se descobriu o magnésio? Vamos lá, onde está o magnésio? Para começar, vamos começar de baixo. Para haver vida na Terra, havia o magnésio. Então, o magnésio estava em algum lugar. No começo, a gente tinha muitas erupções vulcânicas, depois essas erupções diminuíram. Essas erupções geralmente ocorrem na zona entre placas tectônicas. Nessas zonas você tem as erupções vulcânicas, essas erupções vulcânicas são muito ricas em magnésio. O magnésio ele foi descoberto, se eu não me engano, em 1755, no século XVIII, numa cidade chamada Magnésia, na Grécia. Por que isso é importante? A Grécia é uma região de muita erupção vulcânica, particularmente essa região. O magnésio foi descoberto numa região com muitas erupções vulcânicas. Se não tivesse vulcão lá, eles não achariam magnésio. Se fosse para achar o magnésio no Brasil, até hoje não tinha magnésio, não teriam descoberto magnésio, talvez, porque simplesmente nós temos pouco magnésio. O magnésio ele é muito mais comum em locais com erupção vulcânica e foi descoberto na cidade de Magnésia, por isso esse nome. Então, o solo brasileiro, por essa questão de não ser um solo com atividade vulcânica, ele é um solo pobre em magnésio.
isso não é desculpa para não buscar o magnésio na comida. Por quê? Porque as plantas têm o poder de concentrar tudo que elas precisam e de buscar na terra tudo que elas precisam. Então, uma planta, por exemplo, ela emite raízes profundas e aquela raiz vai achar o magnésio que ela precisa. O magnésio, a primeira origem que a gente falou foi o magnésio na Terra, que é muito mais comum nas erupções vulcânicas. Eu acredito que é porque ele seja mais profundo e a lava traga ele para a superfície. Isso eu não sei. A segunda camada que a gente vai olhar, para onde que esse magnésio foi? Os primeiros organismos na Terra eram fotossintéticos, eles produziam oxigênio, eles não tinham oxigênio para consumir, produziam oxigênio a partir do gás carbônico, fazendo a fotossíntese. E a fotossíntese precisa da clorofila, que tira essa energia do sol. E a clorofila, como toda proteína, precisa do magnésio. Então, toda molécula de clorofila tem magnésio. Então, dizer que o nosso solo é pobre em magnésio é verdade, mas não é desculpa para tentar consumir o magnésio na dieta. Se tem clorofila, tem magnésio. Então, couve tem magnésio, espinafre tem magnésio, qualquer coisa verde tem magnésio, espirulina tem magnésio, onde tem clorofila tem magnésio. E onde tem vida tem magnésio. É impossível a vida sem magnésio. Então, quando você se alimenta, você vai estar se alimentando de um animal com carência de magnésio, que nem você tem carência de magnésio, mas você ainda assim vai estar se alimentando com magnésio. Então, vamos lá. Ele está no centro da molécula de clorofila. Então, a gente já falou que ele vem na Terra, principalmente locais de erupção vulcânica, mas que ele está em toda a Terra. Já falou que ele está na clorofila. Então, se tem um vegetal verde, tem magnésio. Imagina quanto magnésio não tem na floresta amazônica, porque tem tanto vegetal verde. Nas algas oceânicas que fazem fotossíntese, elas também têm muito magnésio. Tá? O mar tem magnésio. Além disso, ele tem qualquer célula viva. Então, se você come carne, aquela carne não é melhor, não é uma ótima fonte de magnésio, mas tem magnésio na carne, porque na carne tem mitocôndria, na carne tem aquilo tudo, e o magnésio está naquelas reações. Então, mas ele está principalmente nas células fotossintéticas, que tem clorofila, e está principalmente em vegetais que têm uma alta necessidade de produção de energia. Quais são? São as sementes. Por quê? Uma semente, ela tem que ter uma energia potencial guardada muito grande. Assim como de um ovo sai um pinto, de uma semente sai uma árvore. Então, para ela ter isso, ela é um concentrado de magnésio, que faz a gente entender por que sementes como de abóbora, por exemplo, são as melhores fontes de magnésio existentes, porque elas são concentrados de magnésio. Então, sementes e grãos têm magnésio. Não estou falando bem de grão, não. O grão é uma coisa complicada, mas é o fato que os grãos são muito ricos em magnésio. Germes são muito ricos em magnésio. Então, por exemplo, germe de trigo é rico em magnésio. Brotos são ricos em magnésio. Sementes, como a semente de abóbora, são ricas em magnésio. E vegetais verdes escuros são ricos em magnésio. Nozes são ricas em magnésio. Qualquer coisa que precisa de muita energia para gerar vida é rica em magnésio. Isso é uma boa dica. Mas todo alimento não processado e que não tem gordura tem magnésio. Então, a carne, a porção magra da carne tem magnésio, a porção magra do peixe tem magnésio. Tem menos. Mas esse magnésio ele vai se acrescentando ao longo do dia. E realmente o nosso solo é carente de magnésio. Isso não significa que não haja magnésio na comida. Então, gergelim também. Qualquer um tem magnésio. Onde a vida há magnésio, sementes têm mais magnésio, amêndoas têm mais magnésio e nozes, folhas verdes escuras, quanto mais escura, mais clorofila, quanto mais clorofila, mais magnésio. Então, é daí onde a gente acha, e como a gente estava falando, solos vulcânicos têm magnésio, grande parte da erupção vulcânica ocorre no mar, né? Então, o magnésio está dissolvido na água marinha. 10% do magnésio que a gente consome vem da água. O processamento da água frequentemente desmineraliza ela. Então é importante a água mineral. E como eu estou falando, 10% vem da água. É controverso, mas uma parte do magnésio, inclusive, é absorvido pela pele. Tanto que eu não tenho experiência prática de prescrever para meus pacientes, mas alguns colegas prescrevem o magnésio em creme para absorção cutânea. A gente sabe que escalda-pés com magnésio também são usados e oferecem alívio. Então, como a gente estava dizendo, o magnésio está no mar. Então, por exemplo, quando eu vou lá fazer meu stand-up na praia, eu faço uns exercícios de meditação, de vez em quando eu tomo um tombo, sempre acaba bebendo um pouquinho de água. A água do mar tem contato com o teu corpo,
aquilo ali tem magnésio. A água que vocês bebem, principalmente se for uma água mineral, ela tem magnésio. 10% do magnésio que a gente consome vem da água e está no mar também. Está no mar. Quando falam em sal integral, eu acho uma coisa muito artificial você beber sal integral, mas sal integral tem magnésio. Se você não tem acesso ao mar, o sal integral é uma opção de você simular esse acesso ao mar. O sal do Himalaia também, embora seja pobre em iodo, infelizmente, mas ele tem magnésio também. Então, na verdade, o magnésio está nesses locais todos. Então, quanto mais você tiver uma vida conectada com a natureza, quanto mais você tiver uma vida, eu diria até que paleo, entendeu? Uma vida conectada com o mais básico, com o mais natural, maior vai ser seu consumo de magnésio. O solo do Brasil realmente é pobre em magnésio, mas o magnésio está lá dissolvido. Isso aí não vale para a praia. Então, uma vida natural te traz mais magnésio. Comidas naturais. Sal do Himalaia todo sal tem magnésio, é pouquinho, mas já existem estudos, por exemplo, que mostram que uma água com uma adição de magnésio diminui a mortalidade cardiovascular. E não é muito magnésio, não. Tudo bom, mas você gosta de semente de abóbora, mas eu também não te aconselho a se encher de semente de abóbora, porque você sabe que tem magnésio. Você come um dia, no outro dia não come, porque semente tem outras questões. É um alimento maravilhoso, não tem só magnésio, como tem o zinco, tem outros nutrientes, mas é muito importante a variedade alimentar. Agora que a gente já entendeu onde está o magnésio, fica muito fácil entender quais são os alimentos que a gente vai buscar ricos em magnésio. Para começar, é importante vocês entenderem o que tem que tirar. O maior espoliador de magnésio é o alimento refinado. Arroz branco. Não estou advogando pelo arroz integral, não. Estou falando que uma nutrição baseada em muito arroz, açúcar, pão, qualquer alimento refinado. Arroz, açúcar, pão, gordura. Também não estou falando mal de gordura, não, mas se você tem uma dieta cetogênica, por exemplo, que 90% é gordura, talvez você tenha que suplementar magnésio, porque o magnésio não está onde está a gordura, ele é solúvel em água. Trigo, várias farinhas, tapioca, tudo isso é refinado. Refinado tirou o magnésio. Se você tem 3.000 calorias por dia, se você tem 2.000 calorias por dia de consumo e 1.000 calorias das suas vem de alimento refinado, fica muito difícil pegar aquelas 1.000 calorias restantes e tirar o magnésio que você precisa delas. Ainda mais você sabendo que nosso magnésio não é mais Brastemp. Aí você é obrigado a começar a inventar de comer semente de abóbora todo dia, etc. Só que isso vai te enjoar e pode gerar intolerâncias. Então, você vai comer... O ideal é você diversificar a tua alimentação, comer semente de abóbora 3 vezes por semana, farelo de aveia 1 ou nenhum, se você tiver doença autoimune, por causa dessa questão dos grãos. Comer bastante vegetal verde escuro, tanto cozido quanto cru. Comer nozes, amêndoas, castanhas... comer alimentos de verdade, entendeu? Porque até aquela carne, comer frutas. Se você fizer essa amálgama de comida de verdade, você vai ter bastante magnésio. Principalmente se você sempre usar algumas dessas. Sabrina, essa questão de magnésio com constipação é complexa. Geralmente ele solta, né? Depois a gente fala sobre isso. Não, vamos lá, gente. Daqui a pouco a gente chega nos tipos de magnésio também. Então, agora a gente já falou qual é a lógica para buscar o magnésio na comida. Agora eu vou falar para vocês alguns alimentos, não vou falar todos, mas alguns alimentos que têm magnésio. Chocolate amargo tem magnésio. Então, vocês consumirem o chocolate amargo ajuda na absorção do magnésio. Farelo de aveia tem muito magnésio. Brotos, como broto de trigo, que não tem glúten, broto de feijão, etc., tem muito magnésio. Vamos lá. Semente, eu já falei da abóbora. Tem uma coisa que tem magnésio que pouca gente imagina, que é o café expresso. Cada café expresso tem 70 miligramas de magnésio. Então, se você trocar o teu café comum pelo café expresso, você já vai estar consumindo mais magnésio. E no resto incluir nozes, folhas escuras, sementes, castanhas de uma forma diversificada. Tá? Chocolate amargo, sementes, mas sempre de uma forma diversificada. Outra coisa importante, quando vocês forem fazer a carne, por exemplo, qualquer produto animal, esse produto tem que ser selado para não perder o suco.
Esse é um dos motivos de eu, inclusive, preferir a carne não mal passada. Ela manter o suco dela, é onde está o potássio e o magnésio. Então, é muito importante não perder o suco da carne, porque no suco da carne que está o potássio também está o magnésio. Tá? E reduzir, se vocês quiserem aumentar o consumo de magnésio, não exagerar na fração gordurosa, na gordura na dieta, para vocês manterem um consumo calórico adequado, tendo uma boa ingesta de magnésio. Incluir sempre as maiores fontes de magnésio e fugir de alimento refinado. Pelo menos diminuir. Então, zero açúcar, porque açúcar não tem magnésio. Zero o pão, porque o pão não tem magnésio, ele é refinado, e por aí vai. Tá? Com isso, vocês vão conseguir uma melhora da ingestão no alimento do magnésio. Então, agora a gente já falou de onde vinha o magnésio, de onde a gente já falou de onde vinha o magnésio, a gente já falou onde está o magnésio nos alimentos. Então, a gente já sabe onde ele está na terra, na natureza, e onde ele está nos alimentos. Aí alguém falou sobre os diferentes tipos de magnésio. Eu vou falar sobre isso depois, tá? Porque primeiro é importante a gente entender para que serve o magnésio e quais são alguns dos benefícios maiores do magnésio. Então, vamos lá. Para que serve o magnésio? Como eu disse, o magnésio ele é um competidor do cálcio. Ele é parecido com o cálcio, muito parecido, tem a mesma carga, só que ele tem um volume maior. Por quê? Porque ele tem uma camada de hidratação maior em volta dele. A gente tem uma coisa chamada raio iônico, que é o raio que é o tamanho do íon, e a gente tem uma coisa chamada raio total, que é basicamente o raio iônico mais a camada de água que fica aderida nele. E o do magnésio é maior. Como o magnésio é maior, ele está sempre tampando a passagem do cálcio. Para que o cálcio é importante? O cálcio faz contração muscular. Então, quando você usa o magnésio bloqueia o cálcio. No que ele bloqueia o cálcio não contrai o músculo. Por isso, o magnésio pode ser bom para câimbras, que a cãibra é um estado de contração muscular. Para isso, o magnésio pode ser bom para hipertensão arterial, porque na hipertensão arterial o músculo dos vasos sanguíneos está contraído e o magnésio ajuda a relaxar esse músculo. Para isso, o magnésio gera relaxamento. Para isso, o magnésio também protege os neurônios, porque uma parte da toxicidade, da perda de neurônios, se dá pela excessiva entrada de cálcio. Então, vários benefícios do magnésio são pelo bloqueio do cálcio. Então, esse é um dos mecanismos, é o antagonismo do cálcio. Lembrando que existem algumas medicações antihipertensivas para a pressão arterial que bloqueiam o cálcio e fazem a mesma coisa que o magnésio faz. Isso torna o magnésio bom para relaxamento muscular, torna o magnésio bom para hipertensão arterial, torna o magnésio bom para proteger neurônios, torna o magnésio bom para câimbras. Então, vamos lá. Outra ação do magnésio. Como eu disse, o magnésio é uma carga positiva, a maior parte das proteínas são negativas. Basta ver que sempre que você tem uma proteína, geralmente ela vem com íon. Lembre do proteinato de cálcio positivo junto com uma proteína negativa. Então, o magnésio está sempre lá trabalhando com as proteínas. Por conta disso, as proteínas, o nosso corpo aprendeu a usar o magnésio dentro do funcionamento das suas proteínas. Então, o magnésio é envolvido em, no mínimo, 300 reações enzimáticas, reações onde as proteínas são usadas para fazer certas coisas no nosso organismo. Há quem diga que ele é envolvido em mais 600 reações enzimáticas, porque a gente não sabe tudo. Tá? Então, basicamente, o teu corpo não funciona sem magnésio, porque ele é envolvido em várias reações enzimáticas. Por isso que se um paciente meu tem deficiência de magnésio, eu prefiro repor o magnésio e ver o que ele melhora antes de fazer outras coisas. Porque se você tem uma deficiência do mineral que está envolvido em 300 reações no mínimo, é natural que você, corrigindo essa deficiência, tudo aquilo melhora até certo ponto e depois você veja o que sobra. Então, sempre primeiro o básico, e o magnésio é o básico. Então, ele é envolvido em mais de 300 reações. Algumas reações muito importantes. Então, por exemplo, ele é envolvido na ativação da vitamina D, ou seja, você não consegue ativar a vitamina D na forma ativa sem magnésio. Ele é envolvido na produção do paratormônio, ou seja, o paratormônio também é necessário para ativar a vitamina D. Se você tiver uma deficiência muito grave de magnésio, você não consegue ativar o paratormônio PTH. Envolvido em tudo em um monte de enzimas. Justamente porque ele é positivo e entra no meio daquela proteína, ajudando
naquela conformação estrutural que faz com que uma proteína pareça um canivete, uma proteína pareça uma caneca. Quando você olha a proteína no tridimensional, elas têm formatos de ferramentas realmente. É uma coisa realmente bem mecânica. O magnésio ajuda nessa conformação tridimensional dessas proteínas todas. Então, vamos lá. Além disso, o magnésio ele é importante na produção de energia. Basicamente, vocês vivem ouvindo falar, eu ou alguns outros médicos, que o ATP é a nossa moeda de energia. Mas o ATP também não age sozinho. É ATP e magnésio. Então, sempre para o ATP funcionar, ele tem que estar com magnésio do lado. Então, não adianta você ter ATP se você não tiver magnésio, não vai ter energia. Você precisa de energia para relaxar. Nosso corpo vive num estado de constante contração. Tanto que quando a gente morre, a gente entra em rigor mortis. A energia, a gente precisa de gastar energia para nos manter relaxados. Por isso que quem tem síndrome da fadiga crônica dorme mal e vive com tensão muscular, não vive relaxadão. Por isso. Porque ele não consegue produzir energia para relaxar, não consegue produzir energia para dormir, etc. O magnésio é muito importante na produção de energia. Ele é importante não só para o funcionamento da molécula de ATP. Ele é importante também para a proteção das mitocôndrias, porque nas mitocôndrias é gerado a radical livre. O magnésio ele age como antioxidante, porque o radical livre é negativo, ele é positivo, ele desvia o antioxidante das nossas proteínas. E, além disso, ele é necessário para as enzimas que vão lá no DNA da mitocôndria, que é o principal alvo, proteger aquele DNA, refazer, consertar aquele DNA, reparar aquele DNA. Então, o magnésio, ele na verdade age em todas as etapas. Várias enzimas que, por exemplo, são necessárias para metabolizar, para consumir açúcar, carboidrato, precisam do magnésio. O magnésio, ele basicamente não existe energia sem magnésio. Eu poderia passar 2 horas aqui falando de como não existe energia sem magnésio, mas vai ficar chato. Então, a mensagem é essa. Então, a gente já falou dele como antagonista do cálcio, a gente já falou dele como auxiliar no funcionamento das proteínas, já falamos dele agora na produção de energia. Além disso, ele tem uma ação anti-inflamatória. Isso provavelmente é porque ele age nas proteínas, mas é fato que quanto menor o magnésio no teu sangue, maior o seu PCR. Isso já foi bem mostrado. Então, pessoas que têm um PCR, quando as pessoas corrigem a deficiência de magnésio, o PCR tende a diminuir. A inflamação tende a diminuir. Então, o magnésio tem essa ação anti-inflamatória provavelmente relacionada ao cálcio, às proteínas, a todas as ações benéficas dele. E ele tem uma ação antioxidante também, como eu estava dizendo, porque ele, simplesmente sendo positivo, ele atrai radicais livres e afasta radicais livres de proteínas. Tá? Então, ele tem, na verdade, vários tipos de ações. Isso faz com que ele seja extremamente útil em todo o organismo. Daí, a gente pode falar dos inúmeros benefícios do magnésio. Então, vamos lá, cãibra. Para cãibra, o magnésio é bom, mas não faz milagre. Por quê? O que a cãibra é? A cãibra é o seguinte. Você tem 2 formas principais, eu estou simplificando aqui, de produção de energia. A gente tem da mitocôndria e a gente tem a produção de energia da glicose, que a gente chama de glicólise. Se a mitocôndria começa a falhar, não dá conta, a gente começa a queimar a glicose muito rápido para gerar energia. Isso a gente faz com que a gente acumule ácido lático, baixe o pH dentro da célula e que a gente acabe, em algum momento, esgotando toda a glicose lá e esse músculo ficando sem energia. Esse músculo sem energia vai baixar o pH em volta. Ele, como está sem energia, como a gente estava falando, a gente precisa de energia para relaxar. Como o músculo fica sem energia, ele contrai, baixa o pH em volta, estimula receptores dolorosos, você tem dor e tem o músculo contraído. Pode ser que você use o magnésio, mas não se livre da cãibra, porque ele vai ajudar frequentemente, mas pode ser que a tua célula precise de potássio, pode ser que você não tenha coenzima Q10, pode ser que você tenha resistência insulínica aumentada. Existem várias questões musculares que fazem com que o magnésio ajuda com a cãibra, mas não é milagroso. Então, você precisa ter toda uma série de alterações de estilo de vida e, algumas vezes, outros suplementos. Mas o magnésio é muito bom para a cãibra. O que ele vai fazer no caso? Ele vai diminuir o cálcio, contraindo a musculatura, e ele vai melhorar a produção de energia, inclusive dentro da mitocôndria, e a utilização do carboidrato. Isso vai fazer com que o músculo tenha mais energia.
não significa que ele vai eliminar a cãibra, mas é grande a chance dele pelo menos melhorar. Então vamos lá. Então, a gente já falou de magnésio e cãibra. Magnésio e hipertensão arterial. De novo, o magnésio tende a baixar a hipertensão arterial e o excesso e a carência de magnésio tende a aumentar a pressão arterial. Então, o magnésio é bom para a hipertensão arterial. Ele não só relaxa o músculo liso, mas ele aumenta a disponibilidade de óxido nítrico, que faz uma vasodilatação dos nossos vasos arteriais, e essa vasodilatação abaixa a pressão. Além disso, ele combate inflamação, combate uma série de coisas que no final vão levar a uma pressão arterial menor. O magnésio é bom para hipertensão, faz parte da minha abordagem para o tratamento de hipertensão. Frequentemente ele é melhor quando combinado com a coenzima Q10 nesses casos, tá? E com o entendimento do paciente. Mas basicamente eu acho uma boa estratégia para a prevenção de hipertensão arterial. Então vamos lá, estamos falando aqui das principais indicações. Enxaqueca. Para enxaqueca, a gente usa o magnésio de duas formas. A gente usa a injeção de magnésio endovenoso, que é o sulfato de magnésio, a gente faz aqui na clínica. O sulfato de magnésio, ele diminui, ele trata a crise de enxaqueca. A gente pode fazer ele combinado com cafeína ou não, mas ele consegue, ele auxilia muito o tratamento da enxaqueca aguda. E a gente tem o magnésio profilático oral. Os estudos são com citrato de magnésio citrato, tá? 320 miligramas por dia. Basicamente é uma cápsula 2 vezes por dia. Alguns pacientes me respondem melhor com 4 cápsulas de citrato de magnésio por dia, tá? Então, uma sugestão é começar com 2 cápsulas, se não melhorar, tentar 4. Qual é o foco? Que a pessoa tenha uma redução de 50% no número de crises de enxaqueca e que ela tenha, além dessa redução das crises, uma melhora da dor. Como é que o magnésio melhora a enxaqueca? Para começar, um neurônio, quando tem pouco magnésio, o magnésio não está bloqueando o cálcio. O cálcio entra, excita o neurônio, excitando o neurônio, faz uma coisa chamada depressão alastrante, que por acaso foi descrita lá na UFRJ por um professor chamado Leão. O gringo não fala isso, mas é depressão alastrante de Leão. Foi aqui do UFRJ, do Departamento de Biofísica, que descreveu esse mecanismo. Mas basicamente você tem uma depressão de vários neurônios por carência mitocondrial, por carência de energia. Essa depressão faz o quê? O neurônio perde energia. No que ele perde energia, ele pensa que está faltando oxigênio, promove uma vasodilatação. Então você vê aqueles vasos para tentar levar alimento e energia para aquele neurônio que acha que está passando fome. Aquela vasodilatação provoca uma vasoconstrição reacional. Essa vasoconstrição gera dor. Tanto que existe enxaqueca sem dor, é um fenômeno complexo, tá? Existem com áureas, etc. Não é só dor. Então, o que o magnésio faz? Ele ajuda na prevenção. Qualquer magnésio, depois a gente vai falar sobre os diferentes magnésios, mas qualquer magnésio, na minha opinião, faz isso, mas foi estudado o citrato. Mas há algumas variantes. Por exemplo, sulfato de magnésio que a gente faz em clínica, ele é muito bom para enxaqueca sem aura, aparentemente, pela evidência científica, enquanto o citrato de magnésio, ele parece ser mais efetivo para enxaqueca com aura. Tá? Então, existem algumas variações, assim, provavelmente por causa das propriedades de cada tipo de apresentação do magnésio. Mas, basicamente, eu acredito que o magnésio glicina seja bom para enxaqueca. Eu acredito muito, e a gente vê alguns relatos de pacientes de melhora com magnésio treonato. Tá? Então, para enxaqueca, é isso. Vamos ver mais alguma indicação do magnésio. Fibromialgia. Vamos lá. A fibromialgia, parte dos mecanismos da fibromialgia são uma sensibilidade aumentada dos receptores de dor. Esses receptores de dor, eles respondem ao cálcio dentro da célula. E o magnésio bloqueia a entrada do cálcio nesses receptores de dor. Tá? Além disso, o magnésio tem ações, como a gente disse, anti-inflamatória e antioxidante. E bloqueia receptores de dor. E tem uma ação relaxante também, uma melhora de produção de energia. A gente sabe que as mitocôndrias, as usinas energéticas, as baterias das pessoas com fibromialgia não funcionam bem. O magnésio aumenta a produção de energia. Ou seja, ao bloquear o cálcio e por isso o estímulo de dor, ao aumentar a produção de energia e ao agir como antioxidante e anti-inflamatório, o magnésio pode melhorar as dores da fibromialgia. Isso vale para todos.
carbonato, citrato, cloreto de magnésio, magnésio de malato, magnésio glicina. Só não vale para o trionato, que tem muito pouco magnésio. Depois eu vou explicar do trionato. Mas tem um magnésio que eu acho que é espetacular para fibromialgia, que é o magnésio de malato. Eu poria o citrato junto. Por quê? Porque justamente o magnésio de malato tem um ácido málico que entra na mitocôndria, melhorando ainda mais a produção de energia. Tá? Vamos lá. Eu vou tentar responder perguntas do chat, mas daqui a pouco, quando a gente terminar aqui, eu volto para o chat e respondo perguntas. Vamos lá. Próxima indicação do magnésio importante, proteção cardiovascular. O magnésio ele pode ajudar na prevenção de doença coronariana, prevenção de doença aterosclerose, melhora da recuperação de pacientes que tiveram infarto, AVC, etc., e prevenção dessas doenças. Ele faz isso reduzindo a pressão arterial, pela ação anti-inflamatória e antioxidante. E se destaca o magnésio, eu ainda não tenho muita experiência com ele, mas a literatura é muito convincente, na minha opinião, que tem uma forma de magnésio especial chamada magnésio orotato. A gente consegue em lojas de suplemento importadas, que parece que, tanto pela ação do magnésio quanto pela ação do ácido orótico, ele é muito bom para o coração. Muito bom, inclusive, para pessoas com insuficiência cardíaca, etc. Insuficiência cardíaca. Pacientes com insuficiência cardíaca costumam ter deficiência de magnésio. Então, nesses casos, o magnésio é um outro dos suplementos que podem ajudar em pessoas com insuficiência cardíaca. Vamos lá. Doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson. A gente sabe que no Alzheimer você tem o acúmulo de agregados de proteína chamada beta-amiloide. A gente sabe que no Parkinson a gente também tem agregados de proteína chamados alfa-sinucleína. Esses agregados de proteína, como eu estava dizendo, as proteínas são negativas. O magnésio, como ele é positivo, ele acaba dissolvendo esses agregados ou prevenindo a formação desses agregados. Então, o magnésio tem muito potencial em ajudar pessoas com doença de Parkinson e com doença de Alzheimer. Mais aplicações cerebrais do magnésio. O magnésio, ele age no receptor do GABA, que é o nosso principal aminoácido inibitório, que é o nosso diazepam natural. Ele ativa esse receptor. Ele inibe a ação do glutamato. O glutamato ele é liberado em resposta ao cálcio. Como ele bloqueia o cálcio, ele inibe o glutamato. Ao inibir o glutamato e melhorar o GABA, o magnésio ele é espetacular para ansiedade. Ele pode melhorar muito quadros de ansiedade. Um que se destaca é o magnésio trionato, mas outros magnésios também são estudados para isso. Por exemplo, o magnésio taurato. Gente, eu deixei exemplos de fórmulas de manipulação e de indicação de todos esses magnésios no e-book que eu deixei gratuito para vocês. Então, isso tudo que eu estou falando está bem esquematizado lá e sintetizado. Lendo o e-book, vocês vão conseguir, inclusive, ver como é que dá, discutir com o médico de vocês se a fórmula está adequada, sugerir para ele, etc. Tá? Tá tudo lá, tudo mastigadinho, o ouro está entregue lá. Tá? Para vocês entenderem isso. Doses, tá tudo lá no e-book. Tati, você não conseguiu baixar o e-book? A minha secretária baixou na minha frente, eu testei. Agora, no meu e-book, ele foi para a caixa de spam. Procura no teu e-mail que o e-book está lá, porque está funcionando. Da minha secretária, ela baixou na hora. Não foi nem para o spam. Ela já apareceu lá, ela pegou. Eu vou te falar que em 30 segundos o e-book estava no celular dela. Na pior das hipóteses, bota outro e-mail lá, porque está funcionante o link. Tá? Um montão de gente baixou. Eu vi em torno de 1.500 pessoas baixaram o e-book. Tá? Até agora. Mas vamos lá. Depressão. O magnésio, como eu estava falando, ele é necessário para, no mínimo, 300 enzimas e talvez 600, para vários processos metabólicos. Por conta disso, o magnésio ele acaba sendo usado, inclusive, para a produção de neurotransmissores como a serotonina, como a dopamina, como a noradrenalina. Ou seja, o magnésio ele ajuda no tratamento da depressão. Quem tem deficiência de magnésio tende a ter um humor mais deprimido. O magnésio não só é um ansiolítico, como ele pode ajudar
o tratamento da depressão e ele pode ajudar a te deixar com humor melhor, tá? Vamos lá, e também pode ajudar a ativar a sua cognição, a sua inteligência, principalmente o magnésio treonato. Aí, vamos lá, mais indicações de magnésio, osteoporose. Vamos lá, o magnésio é necessário para a ativação da vitamina D, o magnésio é necessário para a produção do paratormônio, o magnésio é necessário para o carregamento da vitamina D, ele é necessário para a absorção de cálcio. O magnésio faz parte da estrutura dos ossos. Nos ossos nós temos cristais chamados cristais de hidroxiapatita. A gente sempre lembra do cálcio como pertencendo a esses cristais, mas esses cristais também têm magnésio. 60% do magnésio do corpo está nesses cristais. A parte externa do cristal, mais ou menos 30% do cristal, é chamada camada de hidratação. Essa camada, ela solta magnésio, de forma que o nosso magnésio no plasma, aquele que a gente mede no exame do sangue, está sempre constante. Ela solta conforme a ação de hormônios, como, por exemplo, PTH, paratormônio. Ou seja, vocês precisam de magnésio, não é só para ativar a vitamina D ou para regular o cálcio. O magnésio faz parte dos ossos. Quem tem deficiência de magnésio tem um risco grande de desenvolver osteopenia e osteoporose. Tá? O magnésio é muito importante também para a proteção dos ossos. Vamos tentar lembrar mais. TDAH. TDAH é a mesma coisa. O hiperativo com déficit de atenção e o autista, eles tendem a ter uma atividade aumentada de GABA no sistema nervoso central, de glutamato, uma redução do GABA. E o magnésio diminui o glutamato e aumenta o GABA, ou seja, ele melhora os sintomas de quem tem TDAH e quem tem de autistas. Principalmente o magnésio treonato, mas isso vale para todos os magnésios. Tá? Inclusive o principal deles, assim, o nosso canivete suíço, que é o magnésio glicino. Vamos lá. Mais indicações do magnésio. Se alguém quiser pedir uma indicação de magnésio aí, alguém falou de artrite reumatoide. O magnésio pode ajudar em doenças inflamatórias como artrite reumatoide, porque ele é analgésico, porque ele é anti-inflamatório, né? Só essas duas ações do magnésio, como analgésico e anti-inflamatório, tirando que a prevalência de deficiência de magnésio em pessoas com artrite reumatoide é muito grande. Vamos lá. Uma outra ação interessante do magnésio, essa está sendo mais estudada com magnésio orotato, é a ação de modulação do eixo intestino-cérebro. Então, o magnésio orotato está começando a ver como uma forma... Ele também penetra o cérebro, né? A gente sabe menos do que sobre o treonato, mas ele também penetra o cérebro. Então, provavelmente tem benefícios muito semelhantes ao do magnésio treonato para o cérebro. Não sei, mas é muito provável. E ele tem benefícios também para a microbiota intestinal, para a flora intestinal. Então, ele também está sendo bastante estudado. Fadiga crônica. Fadiga crônica, como a gente disse, o magnésio, ele além dele diminuir a tensão muscular, né? Ele melhora a produção de energia. Então, ele é muito útil também para pessoas com síndrome da fadiga crônica. Então, a gente já falou bastante sobre utilidades do magnésio, né? Agora, vamos sobre para que serve, sobre as indicações do magnésio. Agora vamos falar um pouquinho sobre exame laboratorial. Vamos lá. Como é que vocês geralmente dosam o magnésio no sangue? Geralmente o médico de vocês, quando pede o magnésio sérico. Qual que é o problema do magnésio sérico? Porque o magnésio ele é útil dentro das células, não fora das células. Então o magnésio sérico é apenas um magnésio que está sendo mantido lá, pode estar sendo tirado do osso, pode não estar conseguindo entrar na célula. Então, geralmente, ele está normal. E ele não pode variar muito, porque se ele variar muito, você pode levar arritmias cardíacas, etc. Então, geralmente, ele é mantido dentro daquele parâmetro normal. Não vale nada. Não vale nada. Magnésio sérico não vale nada. Não vale nada em termos. Eu tenho usado magnésio... Eu tenho pedido para todos os meus pacientes magnésio eritrocitário. A maioria consegue fazer. Dentro das hemácias, a hemácia, e várias outras células, elas funcionam como reservatórios de magnésio. Então, por exemplo, se você tem deficiência de magnésio no corpo, a hemácia o glóbulo vermelho começa a doar magnésio para suprir o corpo. Então, se você tiver com magnésio dentro das hemácias baixas, é provável que você tenha deficiência de magnésio. Tá?
Você tem deficiência de magnésio. Geralmente o magnésio sérico vai estar normal. Você está lá com aquele magnésio normal. Outra coisa que eu vou falar para vocês, tem estudos que mostram que magnésio alto está associado a maior mortalidade de paciente hospitalar, mas eu já percebi que quando eu pego meus pacientes com magnésio sérico alto e eu doso magnésio eritrocitário, frequentemente o magnésio eritrocitário deles não está alto, está baixo. Ou seja, a pessoa não tem mais energia por várias questões, como resistência insulínica, como deficiência de coenzima Q10, nem para levar o magnésio para dentro da célula. Isso é uma coisa que os estudos científicos não apontam, isso é uma coisa que é uma observação minha, tá? Não é... Geralmente o que eu falo tem muito background científico. Essa é uma observação clínica. Que, geralmente, quando o magnésio está alto no soro, geralmente dentro da hemácia ele está baixo, ou então está limítrofe. Então não significa que esteja tudo bem o magnésio está alto, é muito complicado isso. Por isso que é importante a mensuração dos dois, do sérico e principalmente dentro das hemácias. Para quem não pode fazer o magnésio dentro das hemácias, tem algumas outras alternativas. Uma é o magnésio urinário em 24 horas, e tem laboratórios que pedem, mas eu não peço, porque geralmente eu nunca pedi, porque pedir exame diferente dá muito trabalho. Porque frequentemente quem está lá na linha de frente dos laboratórios é analfabeto funcional e não sabe dizer se, como no exame que ele vê todo dia, a pessoa não consegue, fala que não tem, é uma dor de cabeça só. Quando eu peço, por exemplo, fracionamento de lipoproteína para ver LDL oxidado, frequentemente os laboratórios que fazem, o atendente não sabe o que faz. Aí fala que não tem, é uma dor de cabeça só. Mas algum médico que esteja assistindo, alguém pode conversar que uma outra forma é pedir o magnésio iônico. Da mesma forma que a gente sabe que o cálcio iônico é melhor do que o cálcio total no exame de sangue, o magnésio iônico é melhor que o magnésio total no plasma. Ele é um magnésio livre para uso. Eu não peço de rotina. Nós podemos também, que isso a gente pede de vez em quando, medir o magnésio em outros tecidos, nos monócitos, e podemos medir no cabelo. Cabelo, de vez em quando, a gente faz, monócitos eu nunca pedi também. Eritrocitário eu peço de todo mundo. Marcou consulta comigo, vai ter um pedido de magnésio eritrocitário, porque eu vou querer saber como é que está o magnésio dentro das células da pessoa. Tá? Eu acho que vocês devem conversar com os médicos de vocês para pedir isso é importante. Tá? É importante olhar esses dados, pedir os dois e fazer essa correlação. Tá? Então, essa é a dosagem do magnésio, né? Agora a gente já pode falar... vamos lá. Sobre os diferentes magnésios, né, que o povo quer saber. Né? Então, vamos lá. Eu vou dar uma rodada aqui. Né? Eu deixei a explicação disso no e-book. Mas vamos ver aqui, nas perguntas aqui, alguém perguntou alguma coisa. Se magnésio serve para gestação, infecção urinária na gestação, magnésio não é usado para isso, tá? Mas você, se tiver magnésio bom, a tua imunidade fica melhor. Você, na gestação, precisa de mais magnésio. Vamos lá. Alguém perguntou, cada alimento é um tipo de magnésio? Vamos esclarecer isso. Só existe um tipo de magnésio, na verdade, que é o magnésio. O magnésio, como eu disse, ele é positivo. Então, ele, para ser consumido, ele tem que estar combinado ou num sal, como cloreto de magnésio ou carbonato de magnésio, ou ele tem que estar combinado, ligado na estrutura, formando uma molécula só com uma outra estrutura, que são os magnésios quelatos. Alguém perguntou também se magnésio quelato é bom. Então, não é que o magnésio nos alimentos é magnésio solto, colado em proteína, colado em ATP, etc. Esse é o mais importante. Mas quando você suplementa numa cápsula, ou num sachê, você vai estar consumindo magnésio, mas o magnésio não vai estar sozinho. Aquilo ali não é uma pilha elétrica com carga positiva, que se você botar um ímã, ela, entendeu? Ela tem que ter alguma coisa bloqueando aquela carga positiva. Então, aquele magnésio lá, que nem o sódio, você não consome só sódio, é cloreto de sódio. Então, o magnésio sempre vai estar combinado com alguma coisa. Isso é que se chama de tipos de magnésio. São tipos de apresentação do magnésio, de apresentação para consumo do magnésio. Então, vamos lá. Esses tipos se desenvolvem, se dividem em duas formas. Os sais de magnésio, da mesma forma que a gente tem o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, a gente pode ter o cloreto de magnésio, que é o sal. O óxido de magnésio é outro sal de magnésio. Carbonato de magnésio é outro sal de magnésio. Cloreto de magnésio, carbonato de magnésio, óxido de magnésio e, vamos lá, um outro sal, sulfato de magnésio. Os sais de magnésio
você entende que, como é um sal, eles não são a mesma molécula. O magnésio pode sair do sal. Então, ele pode se descolar do cloreto ou do carbonato, e se colar, por exemplo, no ácido fítico, no fitato do feijão, e sair nas fezes. O feijão é uma fonte rica de magnésio, as leguminosas. Mas tem essa questão. Então, os sais de magnésio, por o magnésio ser ionizado e, portanto, poder se combinar com várias substâncias, esse magnésio é um pouco menos absorvível. O pior deles é o óxido de magnésio. Então, quer saber se o polivitamínico é ruim? Olha o magnésio dele. Se tiver magnésio e for óxido de magnésio, aquela pessoa que fez aquilo está de sacanagem. Tá? O único polivitamínico nacional que eu confio é da Pura Vida, inclusive, porque tem magnésio quelado, entendeu? Aí você já vê a seriedade dos caras, mas, porra, um magnésio que tem óxido de magnésio não dá para confiar em nada. Se a pessoa botou óxido de magnésio lá, não dá para confiar em nada. Não é que o óxido de magnésio não funcione. Em alguns estudos ele até funciona, mas ele é tão pior que o restante. Ele é tão pior do que as outras apresentações de magnésio que não faz sentido você usar o óxido de magnésio. Tá? Cloreto de magnésio. Cloreto de magnésio absorve bem melhor que o óxido de magnésio. Ainda assim perde, mas é uma forma boa de magnésio. É uma forma barata e bem conveniente de magnésio, porque nem todo mundo tem dinheiro para comprar suplemento caro, pagar médico, etc. Então, cloreto de magnésio é muito prático. Vocês podem simplesmente diluir um sachê de 33 gramas em 1 litro d'água. Começa com 1 colher por dia, tenta chegar em 3 colheres por dia de sopa, tá? Daquele litro d'água dissolvido por sachê. Se vocês tolerarem bem e não tiver diarreia, pode subir até 6 colheres de sopa, conforme tolerância. O ideal é que sejam esparçadas ao longo do dia. Se tiver constipação, é provável que melhore da constipação com esse cloreto de magnésio. Então, ele também é um bom remédio para constipação. O sulfato de magnésio é usado para constipação em doses ainda maiores, em torno de 15 gramas. A absorção é muito ruim. Há alguma, mas não é uma boa absorção do sulfato de magnésio. O carbonato de magnésio também tem uma boa absorção. O carbonato de magnésio é um antiácido, é magnésia. Inclusive, a magnésia mesmo, porque foi o tipo de magnésio encontrado na Magnésia, cidade grega, onde foi descoberto o magnésio, se eu não me engano, em 1755. Tá? Que é um magnésio vulcânico. Então, o carbonato de magnésio é esse magnésio original. O carbonato de magnésio é um ótimo antiácido. Então, eu acho que ele é um magnésio interessante para algumas pessoas que têm gastrite, etc. Eu só não recomendo, geralmente é bom tomar o magnésio com a comida. Eu não recomendo, e ele também é absorvido, e é barato. Eu não recomendo carbonato de magnésio com a comida, porque como ele é um antiácido, a gente sabe que antiácido bloqueia a secreção ácida estomacal e no final vai ser parecido com o omeprazol. Então, não recomendo com carbonato de magnésio. Não recomendo com as refeições. Eu experimentaria tomar fora das refeições para tentar tirar vocês do omeprazol eventualmente, melhorar a gastrite, refluxo, etc. Mas sempre longe das refeições. Ele também é uma boa fonte de magnésio absorvido. E nós temos, então agora a gente já falou dos sais de magnésio. Agora nós vamos falar dos magnésios quelados. O que é o magnésio quelado? Como eu disse, é uma molécula só, onde você tem o magnésio agarrado ou em uma proteína, ou em um ácido orgânico, ou em alguma coisa. Tá? O treonato, por exemplo, é um derivado da vitamina C. Então, o magnésio quelado, ele está agarrado em alguma coisa. Ele está agarrado em alguma coisa. E aí você tem várias formas de magnésio quelado. Quando você usa essas formas, você tem um benefício do magnésio, só que essas coisas que estão coladas no magnésio também são absorvidas. Então, por exemplo, junto com o magnésio quelado, o magnésio de malato, você absorve o magnésio mais 2 moléculas de ácido málico. Quando você toma o magnésio glicina, ou magnésio bisglicinato, você consome uma molécula de magnésio, mas ao mesmo tempo, quando você absorve uma molécula de magnésio, você está absorvendo 2 moléculas de glicina, que também tem vários benefícios. Quando você toma o magnésio citrato, a mesma coisa. Quando você toma o magnésio taurato, está absorvendo a taurina. Por aí vai. O aspartato, você está absorvendo o ácido aspartico, que é um aminoácido. Quando você consome o magnésio orotato, você está absorvendo o ácido orótico. Quando você consome o magnésio trionato, você está absorvendo o trionato. E todas essas substâncias podem ter efeitos benéficos por si mesmas e podem ajudar
levar o magnésio a determinados tecidos. Então, isso faz com que os diferentes quelados, que são os tipos principais de magnésio, sejam tão importantes e tenham alguns benefícios diferenciais para a saúde, tá? Então, isso que são os quelados. Só lembrar uma coisa básica. Se você quer, em suplementação, em torno de 350 miligramas em média de magnésio por dia. Só que não são 350 miligramas de magnésio de malato. Então, de vez em quando alguém fala, mandei manipular o magnésio. Foi lá no farmacêutico, o farmacêutico pega, bota 200 miligramas de magnésio de malato, que cabe numa cápsula de 500 miligramas. Está errado aquilo. Por quê? Porque você quer 350... quando você pede 200 miligramas de magnésio de malato, você quer 200 miligramas de magnésio. Aquilo ali pesa mais que 1 grama. Não cabe numa cápsulazinha pequena. Então, tem que falar, ou compra pronto, que eu recomendo comprar magnésio pronto, ou compra de farmácias de manipulação íntegras, porque eu já vi pessoas simplesmente pegar aquela quantidade de magnésio botar e não aplicar fator de correção. Então, a pessoa acha que está consumindo 200 miligramas de magnésio de malato, mas, na verdade, ela está consumindo 20 gramas, 20 miligramas, 10 miligramas de magnésio, uma quantidade ridícula, por causa de pagando caro. Então, muito cuidado com isso. Tanto que vocês vão ver na fórmula do e-book, que eu especifico bem nas minhas fórmulas, entendeu? Eu estou entregando ouro aqui com o meu trabalho, né? Que eu boto 150 miligramas de magnésio. Só não faço isso se a pessoa faz em alguma farmácia que eu conheço as pessoas e que eu sei que elas vão ser íntegras. Mas, geralmente, eu especifico que o peso é de magnésio. Vocês cuidado com isso. Uma cápsula, por exemplo, vocês podem ver que as marcas como Pura Vida, Dr. First, você precisa de 2 cápsulas ao dia para conseguir consumir em torno de 350 miligramas de magnésio. Todas as marcas conhecidas e íntegras, vocês vão perceber que você precisa de 350 miligramas de 2 cápsulas para conseguir botar 350 miligramas de magnésio. Ou seja, tem mais glicina que magnésio, tem mais de malato que magnésio, etc. nessas cápsulas. Tá? Então, vamos lá. Vou falar um pouco agora sobre os diferentes magnésios. Magnésio e glicina. A gente tem os benefícios do magnésio, a gente tem os benefícios da glicina. Para que a glicina é importante? A glicina aprofunda o sono e, com isso, você melhora a sua cognição no dia seguinte. A glicina melhora o seu controle glicêmico. Se você tomar o magnésio e glicina antes das refeições, provavelmente isso vai ter um impacto na sua glicemia e vai ter um impacto positivo no seu apetite. A glicina faz parte do colágeno, ou seja, o magnésio e glicina tem um potencial anti-aging. A glicina também age como antioxidante, ou seja, o magnésio e glicina tem um potencial antioxidante aumentado. A glicina faz parte da molécula do colágeno, ou seja, ela protege as suas articulações, protege as suas estruturas, seus vasos e a sua pele. A sua pele fica mais jovem se você tem um bom consumo de glicina. E a glicina faz parte também do detox hepático, ou seja, você usa a glicina para detoxificar. E a glicina faz parte de um montão de outras coisas. Então, por exemplo, para produzir betaína você precisa de glicina e por aí vai. Mas, trazendo assim para os principais aplicações clínicas da glicina, são o aprofundamento do sono, melhora da saúde esquelética e articular, melhora do controle glicêmico e prevenção da diabetes. Coisa que o magnésio também faz. Eu não me lembro se eu falei, mas o magnésio ele melhora o controle do diabetes. Então, magnésio e glicina, muito bom para quem quer dormir melhor, quem quer proteger articulações, quem quer melhorar a saúde metabólica, prevenir o diabetes. Magnésio e glicina é um espetáculo e, geralmente, quando vocês leem magnésio quelato, o que tem lá dentro é magnésio e glicina. Alguém perguntou se magnésio quelato é bom. Magnésio quelato geralmente é magnésio e glicina. É ótimo. O melhor magnésio que existe, se fosse ter que escolher um, pela praticidade e pela importância dos 2 elementos, porque a glicina realmente é falha. Então, vamos lá. Qual que é o problema do magnésio e glicina? Dá muita diarreia, solta muito o intestino, então, em geral, não passem de 350 miligramas por dia. Se vocês passarem de 350 miligramas por dia, depois a gente fala. Vamos falar de outros magnésios que soltam o intestino, que soltam mais o intestino. Citrato de magnésio. Como eu estava falando, citrato de magnésio foi usado em estudos clínicos para enxaqueca. Então, a gente sabe com certeza que ele é bom para enxaqueca. Ele também entra nas mitocôndrias, assim como o ácido málico, melhorando a produção de energia. Ou seja, provavelmente ele é muito bom, não foi estudado para isso, mas provavelmente ele é muito bom para a fibromialgia e para outras coisas.
fadiga crônica, etc., coração. Ele é muito bem absorvido, o magnésio citrato. Tá? Ele alcaliniza a urina, ajudando a prevenir cálculos renais. E para quem tem constipação intestinal, ele é um excelente magnésio, porque ele solta muito o intestino. Cloreto de magnésio também. Então, esses aí são os magnésios que soltam o intestino. Mas e se a pessoa já tem o intestino solto? Como é que ela faz com o magnésio, né? Aí ela vai para o outro magnésio que a gente vai falar, que é o magnésio de malato. O magnésio de malato tem um inconveniente, ele é mais caro. Ele é mais caro que os outros magnésios. Tá? Não é barato. Por isso que frequentemente, quando vocês pedem 100 miligramas de magnésio de malato por conta própria, por farmacêutico, que se não tiver caráter vai perceber o desconhecimento de vocês, ele vai pegar e vai botar 100 miligramas de magnésio no comprimido pequenininho. Não, 100 miligramas de magnésio de malato deve dar mais de 1 grama. Eu não me lembro do fator de correção, mas é grande. Então, sempre locais de confiança, tá? O magnésio de malato tem muito ácido málico. São 2 moléculas de ácido málico. O ácido málico, ele entra dentro da mitocôndria e faz com que uma estrutura chamada ciclo de Krebs funcione melhor. Sempre que esse ciclo de Krebs, ele é por onde passa toda a energia. Só que a gente vai o tempo todo perdendo moléculas dele, porque ele tem outras ações, como, por exemplo, produção de aminoácido, transformar um aminoácido em outro, etc. Então, ele está sempre perdendo força. Quando bota o ácido málico, ele ganha força de novo. Então, o ácido málico, o ácido cítrico, qualquer coisa que alimente o ciclo de Krebs, ela faz com que o ciclo de Krebs continue rodando. O ácido málico faz isso muito bem. E você precisa dessa produção de energia no ciclo de Krebs, dessa produção de energia da mitocôndria, para fazer detox, para produzir energia para relaxar o músculo, para produzir energia para disparar neurônio, para o coração bater, para tudo. Para tudo. Então, o magnésio de malato é maravilhoso para patologias mitocondriais. Enxaqueca, depressão, fibromialgia, síndrome da fadiga crônica, doença de Peyronie, toda hipertensão arterial e por aí vai. O magnésio de malato é um espetáculo também. Tá? Um dos melhores magnésios também, digamos. Vamos lá. Magnésio taurato. O magnésio taurato é mais difícil, provavelmente sai caro também, eu não mando manipular ele. Mas ele basicamente é a união da taurina com o magnésio. A taurina eu uso muito, mas eu uso separado. Vocês não são obrigados a manipular o magnésio junto com o sal. Vocês podem, o médico de vocês pode fazer para vocês o sal separado. Vocês podem, por exemplo, pedir ácido málico, podem pedir taurina. Eu deixei entre as fórmulas do e-book uma sugestão de fórmula, por exemplo, onde você tem a taurina junto com o magnésio, mas a taurina separada, entendeu? Frequentemente vai ser muito mais barato, muito melhor. Benefícios da taurina, ela é um antioxidante celular, ela melhora a agregação, ela melhora a sua capacidade de ganhar massa muscular, ela é um antioxidante cerebral, ela é um ansiolítico, ela também reforça o GABA, ela melhora muito a resistência insulínica, e ela melhora a capacidade de detox do fígado. A gente precisa da taurina para produzir sais biliares, ácidos biliares. Então a taurina é um espetáculo. Tá? Eu deixei lá no e-book uma descrição bem detalhada de uma fórmula detalhada de como você usar a taurina junto com o magnésio, já que o magnésio taurato não é tão fácil. Vamos lá. Magnésio glicilglutamina. Esse é um magnésio que vocês encontram aqui nas farmácias de manipulação aqui do Brasil com facilidade. Tá? Qualquer farmácia boa terá. Geralmente a gente não usa para o magnésio glicilglutamina a quantidade de magnésio, a gente usa a quantidade do composto total. Tá? Senão fica muito caro. E, na verdade, o que é o magnésio glicilglutamina? É a união do magnésio com uma molécula de glicina colada numa molécula de glutamina. A gente sabe que a glutamina ela é fundamental para o crescimento muscular. A glicina também é importante, mas a glutamina é fundamental. Só que a gente sabe que quando a gente toma a glutamina ela é suplementada, quando ela não está dentro de uma proteína, ela é completamente consumida pelo intestino. E a gente não absorve bem essa glutamina. A glutamina só é absorvida quando ela está conjugada a outros aminoácidos. No magnésio glicilglutamina, essa glutamina é absorvida no intestino, mas como ela está empacotada com outro aminoácido, geralmente ela não fica no intestino, mas ela vai para o sistema imunológico e vai para o músculo. Então, o magnésio glicilglutamina é uma forma de entregar magnésio para o músculo e de entregar glutamina para o músculo e glicina, para o músculo e para as células do sistema imunológico. Então, o magnésio glicilglutamina é espetacular para o músculo, espetacular para o sistema imunológico.
deixei também fórmula lá no e-book sobre do magnésio glicilglutamina, tá lá. Vamos lá. Outro magnésio bom, vamos lá. Magnésio trionato, esse é um espetáculo, tá? Magnésio trionato, ele tem muito pouco magnésio, então ele não serve para repor magnésio. Tipo, tem 50 miligramas de magnésio. Mas é um magnésio que se concentra no sistema nervoso central. Ele tem uma capacidade de aumentar a concentração de magnésio no sistema nervoso central. Eu, sinceramente, não entendo como, mas é fato que aumenta. Tá? Ele aumenta a concentração de magnésio no sistema nervoso central, no líquor, que é o líquido cefalorraquidiano que sai do cérebro. Isso já é mostrado em animais, então ele realmente aumenta muito a concentração de magnésio. E a gente vê, não tem muitos estudos em humanos, mas a gente vê toda uma base de segurança e uma base de efetividade em estudos animais com magnésio trionato. E a gente tem um relato de milhares de pessoas mostrando melhoras de enxaqueca, melhoras de foco, de ansiedade com magnésio trionato. Tanto o magnésio como o ácido treônico, o trionato, trazem benefícios cognitivos e benefícios cerebrais. Então, o magnésio trionato, ele aumenta a densidade de conexões entre os neurônios de sinapse. Ele aumenta a neuroplasticidade, a possibilidade de fazer novas sinapses. Ele também, como todo magnésio, ele diminui o glutamato e aumenta o GABA. Ou seja, crianças, por exemplo, com sensibilidade ao glutamato, vão se beneficiar do magnésio trionato, tá? Como ele se concentra no cérebro e tem toda essa questão de neuroplasticidade, ele é maravilhoso para o TDAH, ele é maravilhoso também para o autismo, e é maravilhoso para pessoas que têm ansiedade. Eu acho que é uma boa estratégia de anti-aging cerebral, tá? Então, magnésio trionato é um espetáculo. As doses não são muito baixas, no mínimo 1 grama por dia, entre 1 e 2 gramas por dia, entre 1.000 e 2.000 miligramas por dia. Tem gente que vende mais barato para conseguir preços melhores, aí usa doses menores. Não caiu nessa. Agora, ele não tem que ser corrigido. São 1.000 a 2.000 miligramas por dia do composto magnésio trionato, que originalmente ele foi patenteado como magnetein. Magnetein, o nome do composto patenteado, foi lançado como 1 a 2 gramas de magnésio trionato. Então, essa é a dose. 1 grama, 1.400 miligramas, 1.500 miligramas é uma dose que eu considero excelente. Tá? Isso vai dar mais ou menos 100 miligramas de magnésio. Não lembro bem agora, mas é uma coisa bem pouca. Mas é um magnésio que vai para o teu cérebro, vai para a cachola. Magnésio orotato. Magnésio orotato é o magnésio do coração. Tá? Porque o ácido orótico, além dos benefícios do magnésio que a gente já falou, o ácido orótico melhora a síntese de proteínas, a síntese de ácido nucleico, então melhora a capacidade de recuperação do tecido cardíaco. Então, é o magnésio para o coração, para a insuficiência cardíaca, é o melhor. Difícil achar aqui no Brasil, mas em suplemento importado você encontra. E há evidências de que ele também penetra muito bem o cérebro, e há evidências bem significativas também de que o magnésio orotato melhora, eu já falei antes, a comunicação entre o cérebro e o intestino, o eixo intestino-cérebro. Tem um outro magnésio muito interessante. Eu deixei sugestão de fórmula lá, mas vocês não vão achar em farmácia de manipulação, mas é um guia de dose para quem for usar um magnésio importado. Né? Porque lá fora dá para encontrar, não é tão difícil não. Vamos lá, se faltou mais algum magnésio. Faltou mais algum que vocês queiram saber? Todos os magnésios podem dar efeito colateral. Tem paciente que não suporta nem o carbonato de magnésio. Mas tem de tudo. Mas o melhor magnésio para o estômago, como eu disse, é o carbonato de magnésio. Vocês podem começar com 500 miligramas por dia e ir aumentando. Vamos lá. Vamos ver algumas perguntas, né? Eu esqueci de falar para vocês, eu não falei tudo não. Doenças pulmonares, o magnésio é espetacular para doenças pulmonares. A gente usa o sulfato de magnésio injetado venoso, né? A gente tem aqui na clínica também, a gente também faz isso para melhora da função pulmonar, para diminuição da internação de pacientes com asma. E a suplementação crônica de magnésio também pode ajudar a melhorar a capacidade de respiração, a diminuir a incidência, diminuir a sintomatologia da asma, tá?
vocês podem ter menor, e durante a crise ele também ajuda, ele é usado no tratamento da asma também. Tá? Então, tanto o sulfato de magnésio venoso quanto o magnésio oral, ele é muito bem aplicável para asma, tá? Para doenças pulmonares. Se for surgindo mais alguma indicação, eu falo para vocês que o magnésio, como está em 300 coisas, ele é bom para quase tudo. Né? Vamos lá. Maria Aparecida Nunes. Doutor Christian, como saber se temos deficiência de magnésio ou não precisa ter deficiência? Maria, o solo é pobre, é muito difícil manter a constância no consumo do magnésio. Então, eu posso dizer que quase todo mundo precisa de alguma suplementação de magnésio. Agora, não precisa de tanta. Por exemplo, com uma cápsula da Dr. Fush ou da Pura Vida, vocês têm em torno de 170 miligramas de magnésio. Como a necessidade diária de magnésio média para uma mulher de 320 miligramas e para um homem é de 420 miligramas, vamos lá. Você já tem 170. Aqueles americanos, norte-americanos, que só comem bacon e hambúrguer, eles consomem em torno de 200 miligramas por dia, porque tem magnésio na comida. Então, aqueles caras que devem ter uma dieta bem pior que a sua, se eles tomarem uma cápsula de magnésio, eles já vão entrar quase na faixa ideal, na faixa mínima para um homem. Se você tiver uma boa dieta, uma cápsula de magnésio ao dia muda a tua vida. Pode ser ou então um cloreto de magnésio. Pode ser uma cápsula, 2 cápsulas ideal. Partiu para cima de 2 cápsulas, eu recomendo que você tenha alguém acompanhando vocês. Porque realmente, com 2 cápsulas de magnésio, vocês têm 350 miligramas. É muito fácil conseguir mais 300 miligramas na comida e ficar bem acima da dose recomendada e ter uma melhora absurda na saúde. Tá? Então, eu não exageraria, não. Eu iria com doses baixas mesmo, tipo uma cápsula por dia. Tem que ser custo-efetivo, tem que ser disponível para todo mundo. Não pode ser restrito a uma seleta minoria que possa comprar suplemento. Feliz de quem pode, né? Ou pagar médico. Isso aí tem que ser disponibilizado para todo mundo. Magnésio é utilidade pública. Vamos lá. O magnésio que não causa diarreia, eu acho que eu não falei. O que causa menos, vamos dizer, né? É o magnésio dimalato. Então, faltou falar isso no ácido málico. Muita coisa de magnésio. Então, se você tem o intestino mais solto, tenta o magnésio dimalato, que provavelmente é o que vai te ajudar mais. Vamos ver mais. Olha só, seu filho tem síndrome de Down e tireoidite de Hashimoto. Qual magnésio indicaria? Olha, eu daria para o teu filho uma cápsula, 2 cápsulas por dia de magnésio trionato. Tem o da Dr. Fush, né, que tem junto ao ômega 3, que é outra coisa que seu filho precisa. Tá? Mas você acha... Então você compra de outras marcas assim, separadas. E daria também algum tipo de magnésio para ele, tipo glicina mesmo. Uma cápsula por dia. Eu não sei a idade do seu filho, né? Eu não sei a idade do seu filho. Mas se ele for pequeno, tipo menos de 5 anos de idade, eu só daria 2 cápsulas por dia de magnésio trionato e tá bom. Se ele for mais velho, ainda daria uma de outro magnésio, porque, como glicina, por exemplo, porque aí já começa a se aproximar mais das necessidades de um adulto, tá? Vamos ver mais algumas perguntas. Se tomar muito magnésio, pode ter dor de barriga. Uma outra coisa legal sobre magnésio. Para quem precisa de doses maiores de magnésio, por exemplo, vocês podem tomar o magnésio em qualquer momento. É recomendado que o magnésio seja ingerido junto com as refeições. Tá? Mas magnésios quelados são absorvidos em qualquer momento. Vocês podem tomar tudo de uma vez ou podem tomar em doses separadas. Então, quando vocês tomam tudo de uma vez, sobe muito no sangue. O que sobe muito no sangue filtra muito no rim. O rim interpreta que tem excesso de magnésio e grande parte desse magnésio vai embora. Se vocês, em vez de tomarem os seus suplementos em 2 vezes, tudo de uma vez, tomarem 2 vezes, ou 3, ou 4, depende, vocês conseguem fazer que não suba tanto e que esse suplemento seja melhor absorvido, melhor aproveitado pelos tecidos. Então, por exemplo, quando uma pessoa tem deficiência de magnésio, ou de zinco, ou de qualquer mineral, geralmente eu incluo várias tomadas. Então, a pessoa toma 4 vezes por dia, 5 vezes por dia, por 2 meses, porque eu sei que assim eu vou conseguir corrigir a deficiência. É chato isso, tá? Mas eu sei que assim eu consigo garantir uma melhor absorção, um melhor aproveitamento e corrigir a deficiência. Isso vale muito para o magnésio. Então, você pode tomar em qualquer horário, tomar em várias vezes, melhor. Se o magnésio, cloreto de magnésio te fez mal, tenta um outro magnésio, qualquer um outro desses que eu falei.
Ah, teu filho tem 29 anos, você pode dar para ele 2 cápsulas de magnésio trionato e uma cápsula de magnésio glicina por dia, que está ótimo, tá? Reforça a alimentação e tem que ter ômega 3 também, tá? Não pode faltar, não. Existe um risco grande de Alzheimer no Down, né? Então, você tem que estar sempre suplementando a eterna criança com o Down, tá? Vamos lá, posso tomar 4 tipos e uma... Vocês complicam, hein? Posso tomar 4 tipos e uma cápsula de 150 miligramas cada, de malato, treonato, glicina e taurato. Gente, quanto mais vocês misturarem as coisas, mais vocês vão ter o risco de estar fazendo a coisa errada. O da Dr. Fuss tem um blend de malato, citrato e glicina. Tem 3 magnésios lá. Tem um cupom meu lá, Dindo, tá? Você toma Valmir toma dia sim, dia não, o de malato 500 miligramas. Vamos lá, Valmir. Olha bem esse teu magnésio de malato de 500 miligramas, porque veja se a cápsula dele, quantas cápsulas ele está vindo. Que isso aí tem que vir em várias cápsulas, senão você está tomando só ácido málico com um pouquinho de magnésio. Tá? Então você olha bem, 500 miligramas de magnésio, dentro do magnésio de malato, deve dar mais ou menos 5 gramas, é um sachê. Sachê. Você não toma isso em cápsula, vão ser 10 cápsulas, não sei. Porque você não tem nem 10% de magnésio no magnésio de malato. Então você olha muito bem para isso. Tá servindo como ácido málico, mas não está servindo como magnésio. Quando eu tomar um dia sim, um dia não, eu acho que o magnésio deve ser tomar todo dia. Então, por exemplo, melhor do que tomar 500 miligramas um dia sim, um dia não, é tomar 200 miligramas todo dia. Entendeu? Nem 250, eu estou até diminuindo, porque o aproveitamento vai ser melhor. Tá? Gente, deem like na live, disseminem o canal. Eu sou uma pessoa determinada. Meu canal de YouTube é pequeno, eu nunca dei atenção aqui. O canal até hoje foi um conjunto de lives que eram feitas no Instagram, coladas e trazidas para cá. Eu nem respondia comentário, que eu não tinha tempo. Mas agora o YouTube é o principal canal, porque eu resolvi que é muito trabalho no Instagram, é todo dia a mesma pergunta, todo dia, então eu vou responder mais ou menos 10, 15 stories por dia. É o que eu posso para continuar dando atenção. Eu tenho meus pacientes, tenho minha família, e eu vou fortalecer no YouTube, tá? Eu vou lançar uma comunidade, tá? Paga com pequeno valor, os vídeos mais especializados e que servem para nutricionistas, médicos e para nerds, alguns vão ficar nessa comunidade. Os de utilidade pública vão ficar aqui. Eu estou dando conteúdo agora em todos os canais, então tem conteúdo no Twitter, tem conteúdo no TikTok, sempre conteúdo diferente. No Instagram, vai ter sempre conteúdo diferente. Geralmente vai ter um tema semanal. Esse tema vai estar em todas as redes sociais. Tá? Eu vou continuar, eventualmente, dando e-books grátis. Geralmente, os e-books grátis que eu der para vocês, que eu fizer para vocês, vai ser sobre temas importantes como o magnésio, que interessam a todo mundo, tá? E virão outros, tá? Então, provavelmente vai ter um e-book gratuito sobre coenzima Q10, etc. Vai ter uma comunidade também, essa vai ser paga, mas até porque eu preciso de muito trabalho, né? Preciso dar muito trabalho fazer isso, entende? Mas também não vai ser caro, entendeu? Vai ser um curso de medicina e saúde integrativa, entendeu? Vai ser bom para todo mundo, tanto um médico quanto um leigo vai conseguir aproveitar. E é isso. Mas o foco agora é o YouTube. Então, toda semana vai ter vídeo novo, vídeo feito para o YouTube. Vão lá, já tem vídeo de magnésio essa semana, onde eu ensinei a usar o cloreto de magnésio, onde o magnésio quelado, falei sobre os benefícios do magnésio também. Toda semana vão ter 3 vídeos, um deles vai ser essa Masterclass. Toda quarta-feira vai ter Masterclass. A próxima quarta que vem vai ser sobre homocisteína. Daqui a 15 dias, a Masterclass vai ser sobre coenzima Q10. Daqui a 3 semanas, a Masterclass vai ser sobre... Eu acho que é sobre tratamento natural do TDAH. Eu vou deixar os anúncios todos. Compartilhem. Nem todas essas Masterclasses vão ficar gravadas por muito tempo.
Algumas eu vou deixar só até o domingo, porque eu quero que as pessoas compartilhem e apareçam. Porque senão fica uma coisa pouco valorizada. E me dá muito trabalho. É uma hora, uma estrutura, um estresse de... Vocês viram que não funcionou a câmera. É um trabalho que eu amo fazer. Mas eu quero que as pessoas assistam. Então, as de utilidade pública vão ficar direto. As que não são de utilidade pública, eu não vou deixar direto. Tá? Vão ficar provavelmente até o domingo. Eu vou ver aí conforme, para também as pessoas terem. Nem todo mundo tem uma quarta-feira, meio-dia livre para assistir uma aula. Mas é isso. Semana que vem é homocisteína. Daqui a 15 dias é coenzima Q10. Coenzima Q10 também vai ficar disponível para sempre. A comunidade eu vou lançar em breve. Eu não sei exatamente a data, porque eu faço tudo sozinho. Mas eu vou lançar em breve. Não vai ser cara, vai ser provavelmente um regime de assinatura, onde vocês vão, quem tiver na comunidade vai aprender muito. Vai ter isso aqui no nível, tipo assim, como disponibilização de outros materiais, etc. E é isso. Tá? Tá dado o recado. Tá aí, 5 milhões de inscritos. Eu não tenho métrica de vaidade, não. Mas a gente quer levar nossa mensagem para cada vez mais gente. Então, compartilhe o canal, tá? Dá trabalho mesmo. Inclusive, eu estudo para fazer essas lives, eu leio artigos, entendeu? Eu não sou uma biblioteca que sabe tudo, não. Eu, como vocês, eu estou sempre aprendendo, sempre buscando, tá? Então é isso, minhas queridas. Vamos encerrar a live, tá? E até quarta que vem, tá? Compartilhem também no Instagram, no YouTube, etc., para as pessoas seguirem, para crescer. Semana que vem vai ter mais live, mais live, mais live. Toda quarta-feira agora, meio-dia. Tá dado o recado. Um abração.